Shalom, amados. Olha quem está aqui de novo. Eu mesmo, o irmão Raul, nascidodenovo.org. Amado, não se esqueça, acessa lá www.nascidodenovo.org. Lá você vai encontrar muito material, muita coisa da parte do Espírito Santo para você. Estudos bíblicos, esboços de pregação. Irmão, muita coisa especial, muita coisa para que você aprenda mais da palavra de Deus, para que você entenda os planos de Deus para a sua vida. Tá? E acessa lá www.nascidodenovo.org. Fala desse site para as pessoas, fala do nosso ministério, pois tudo é feito de acordo com a vontade de Cristo. Tudo é feito de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus. Bom, o que esse gordo chato está fazendo aqui de novo num vídeo aqui? Então, estamos aqui hoje mais uma vez para a palavra da semana. Sim, aquele bate-papo, aquele estudo que nós fazemos juntos sobre a vontade de Jesus na nossa vida, onde Jesus nos dá direções de como agir na nossa vida. Vamos para a palavra? Vamos direto vamos ao que interessa? Amado, nossa palavra hoje, ela está lá em Gênesis, capítulo 32, do versículo 24 ao 32. Bom, o que eu vou adiantar para vocês? Hoje nós vamos falar de uma coisa muito especial. Lá vem ele de novo, aquela história de especial, de uma coisa de delicado e tal. Hoje nós vamos falar de encontros com Deus. Nós vamos ver como o encontro com Deus se torna um marco na nossa vida. Como o encontro com Deus é importante e quais os frutos do encontro com Deus quando a gente age com obediência e qual é o fruto do encontro com Deus quando a gente age na rebeldia. Sim, porque o encontro com Deus não basta apenas ser encontro com Deus para estar tudo certo. Nós temos a nossa parte a fazer. Nós temos o que fazer durante o encontro com Deus. E é isso que nós vamos estudar. Vamos ler a palavra? Gênesis 32, do 24 ao 32. Vamos, acompanhem comigo. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a junta de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: por que perguntas o meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto tocaram a juntura da coxa de Jacó, no nervo encolhido. Amados, o encontro com Deus. Aqui nós vemos claramente que Jacó teve um encontro com Deus literal mesmo. Ele lutou com Deus. Deus estava ali, apareceu a ele e ele agarrou. Deus falou: não, você não vai embora enquanto não me abençoar. Você não vai embora antes de fazer a diferença na minha vida. Será que a diferença na vida de Jacó foi carro, casa, avião, esposa, marido, filho? Não. Vem cá. Tanto que a bênção do anjo com Jacó foi o quê? Mudou o nome dele. Ele se tornou, dele nasceram as 12 tribos de Israel, os filhos e netos dele. Tá? E nós vamos ver primeiro a história de Jacó, que é a história da obediência. Que é o quê? Tem um encontro com Deus e obedece. Tem um encontro com Deus e colhe os frutos da obediência. Amém? A gente sabe que Jacó, ele era filho de Isaac, tá? Isaac era filho de Abraão, ou seja, Jacó era neto de Abraão. Então, o que aconteceu? Ele lutou antes dele nascer, porque quando ele estava ainda na barriga da mãe,
O irmão dele, Esaú, segurou no calcanhar dele, puxou e roubou dele a primogenitura, pois Jacó era para ser o primogênito. Mas não. O primeiro nascido, o que foi o primogênito, foi Esaú. Então, depois disso, Jacó teve que esperar a oportunidade, ter paciência, aguardar, esperar no Senhor, agir com obediência, até que surgiu a oportunidade dele comprar de volta essa primogenitura que era dele, quando ele comprou por um prato de lentilha. Só que o irmão que vendeu não deu importância a isso, tanto que quando Isaac estava para morrer, ia abençoar Esaú. Jacó teve que ir lá e se vestir como Esaú, porque Isaac estava cego, e se passar por Esaú para receber a bênção que era dele, porque ele comprou de volta a primogenitura. Entendem? Vocês entendem o problema? Vocês entendem todo o contexto da vida de Jacó? Que Jacó lutou desde antes de nascer, pessoal. Aí ele conseguiu a bênção, o irmão se revoltou, ele teve que fugiu para a casa do tio, para a casa de Labão. Uma pessoa que, embora fosse do mesmo sangue dele, do mesmo sangue da mãe dele, era uma pessoa idólatra, que servia a ídolos. Chegando lá, ele conheceu Raquel, se apaixonou imediatamente. Labão falou, não, faz o seguinte, você vai ter que trabalhar 7 anos para casar com Raquel. Por quê? Porque Labão sabia que ele era temente a Deus, sabia que ele era um homem que seguia o que Deus falava. Então Labão falou, claro, trabalha 7 anos. Passou os 7 anos, Labão falou, peraí, ele vai casar, vai pegar a Raquel e vai embora para a casa do pai dele, lá se vai minha bênção, lá se vai a nossa galinha dos ovos de ouro, porque tudo que Jacó fazia abençoava. Uma hora, Labão virou e falou, teu salário vai ser as ovelhas malhadas. Puf, só nasciam ovelhas malhadas. O que Labão fazia? Escondia as malhadas, tentava passar a perna e falava, não, vamos mudar teu salário de novo, vai ser só as brancas, porque não dá branca, né? Só dá branca ou preta, só dá malhada e puf, aí só dava branca ou preta. Labão escondia isso de Jacó. 7 anos dessa maneira. Chegou na hora do casamento, vou desposar Raquel, né? O que Labão fez? Deu bebida para ele e colocou Lia, a irmã mais velha, que não era quem Jacó era apaixonado. O que aconteceu? Jacó teve que trabalhar mais 7 anos para poder casar com Raquel. Nesse momento em que ele encontra Deus, ele já havia passado por uma vida de dureza, uma vida de batalha, uma vida como servo, uma vida como escravo de Labão praticamente. Trabalhando e Labão tentando passar a perna nele, trabalhando e Labão passando a perna, trabalhando e Labão passando a perna. Essa foi a vida de Jacó. Quando ele chega nesse momento que Deus vai ter com ele, não foi ter com ele porque achou Jacó bonitinho, nem nada do tipo. Deus foi ter com Jacó porque Jacó, mesmo em toda essa situação que ele passou desde antes dele nascer de injustiça, Jacó foi visto por Deus com honra. Porque Jacó teve a postura correta. Sim. Então, nesse momento que ele teve encontro com Deus, Deus já sabia o que ia acontecer. Já que se fosse Deus e Jacó lutasse com ele, Deus faria assim, ó. Sabe aqueles desenhos animados que a gente assiste? Que cai um raio do céu, aparece só esqueletinho e fica um montinho de pó? Era isso que ia acontecer com Jacó. Poxa, é Deus. Não é um homem como eu e você. Para a gente se pegar, a gente se resolve, entre aspas. Mas era Deus, era lutar com o próprio Deus. Deus tocou na juntura da coxa de Jacó, machucou ele. Mesmo assim, ele manteve, ele segurou. Mostra a nossa vida, isso mostra que a nossa vida vai ter dor, que a nossa vida vai ter luta, que a nossa vida vai ter complicação. É isso que essa parte mostra.
Que mesmo nós estamos no encontro com Deus, nós vamos ter aflição. Jesus falou, no mundo tereis aflição, mas tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. Mas Jacó manteve. Jacó estava em obediência. E mesmo em aflição, ele venceu. Ele foi colocado em num patamar mais alto. Ele venceu e foi colocado em patamar mais alto. Num patamar mais alto. Teve que lutar com Deus praticamente. Lutar com Deus. E aí? O que vocês me dizem? Isso marcou na vida de Jacó sair da escravidão para a liberdade. Sair da escravidão. Sair daquela situação onde você é envergonhado. Sair daquela situação onde olham para você com aquela cara. Ele não é nada. Sabe aquelas pessoas que olham para você com aquela cara, esse é um coitado, esse é um zero à esquerda. Jacó passou desse ponto de ser dominado por um idólatra como Labão para ser um vencedor, para ser um dos patriarcas. Jacó foi obediente. Jacó fez o que Deus esperava. Deus mudou o nome dele. Falou, olha, teu nome em vez de ser escravidão vai ser liberdade. Teu nome em vez de ser Jacó, que é o suplantador, aquele que tem que vencer um obstáculo por dia, aquele que tem que vencer matar um leão por dia, vai passar a ser Israel, aquele que lutou com Deus. Aquele que lutou com Deus. Já imaginou? Já imaginou, meu amado? Deus mudar o nosso nome, chegar um momento em que você vai sair da escravidão que você vive para ir para a liberdade, para ir para viver Jesus, para viver o que Deus tem para você. Está escrito que olhos nenhum viram, que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam. Exatamente. Não tem, olhos nenhum viram e coração nenhum sentiu. Está escrito na Bíblia. E quando Jacó saiu e voltou para o acampamento, as pessoas viram ele chegando. Olha lá, peraí. É Jacó, mas está mancando, ou seja, está diferente. Ninguém tem um encontro com Deus e sai do mesmo jeito. Ninguém. Ninguém tem um encontro com Deus e sai da mesma maneira. E sai do mesmo jeito. Jacó chegou, as pessoas viram, olha, ele está mancando por algum motivo. O que aconteceu? Eu encontrei Deus. Puxa, então nós não vamos mais comer o osso dos animais que tem na juntura da cintura. Não vamos, porque Deus machucou você aí. Amém? Amém? Ninguém. Eles viram a diferença em Jacó. Eles viram. E o que foi? Esse encontro com Deus, a obediência de Jacó de passar tudo aquilo que ele passou, ele foi recompensado. Ele teve filhos, os filhos dele e os seus netos, foram os que deram origem às tribos de Israel, foram os cabeças das tribos de Israel. As tribos de Israel tiveram o nome dos filhos dele, e eram as tribos de quê? As tribos de Israel. Não eram as tribos de Abraão, as tribos de Moisés, não, as tribos de Israel, de Jacó, as tribos de Jacó. E se não bastasse isso, o filho dele se tornou governador da maior potência da época do Egito. Esse foi o fruto da obediência. A obediência, ele colheu o fruto da obediência. Só que nós temos um cara na Bíblia que ele mostra pra gente exatamente o que é colher o fruto da desobediência, mesmo tendo um encontro com Deus. Vocês já ouviram falar de um cara que se chamava na Bíblia, chamava Judas Iscariotes? Ele teve encontro com Deus. Ele andava com Jesus. Ele vivia com Jesus. Ele tinha incumbência importante de cuidar do dinheiro do ministério de Jesus. Porque o ministério de Jesus não era como o ministério desses vampiros, desses sanguessugas por aí,
que ficam pedindo dinheiro para andar de avião, para usar relógio de ouro, para usar roupa de marca. Não, não era esse o ministério de Jesus. Jesus tinha dinheiro no ministério que era para dividir, para suprir as necessidades das pessoas. Para isso. Não era para viver no luxo, não. Amém? Jesus era carpinteiro, trabalhava. Pedro era pescador. Tá bom? Ripa, trampo, trabalhava. Coisa que muito aí que se diz homem de Deus não quer saber, né? Mas não é isso que nós vamos discutir. Nós vamos discutir Judas. Judas andava com Deus, via Jesus pregar, andava do lado dele, viu os milagres. Ele estava do lado como quando o Senhor fez o cego ver. Ele estava do lado quando o Senhor fez o paralítico andar. Ele estava do lado como quando Jesus chamou Lázaro da caverna e fez Lázaro ressuscitar. Ele viu tudo isso. E mesmo assim, em João 12,6, olha como era. Como ele cuidava da tarefa dele no ministério de Jesus, porque ele era o tesoureiro. João 12,6. Ora, ele disse isto, não pelo cuidado que tivesse aos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Ou seja, o que tinha na bolsa do grupo de Jesus de dinheiro, ele, fazia como com as pessoas que já falei aqui. Tá certo, alguns falam, não, mas Judas achava que Jesus seria um revolucionário, que ia juntar um grupo lá e enfrentar os soldados romanos, que ia levar o povo a uma guerra para se libertar. Nossa, boa desculpa, ótima desculpa. Nós também temos essa desculpa. Mas puxa vida, se Jesus tivesse feito desse jeito, eu teria condições de obedecer a ele. Então eu fui lá e fiz isso daqui de errado. Por quê? Porque a culpa foi de Jesus. É Jesus que não fez. É Jesus que não fez o que eu esperava. É Jesus que não agiu da forma que eu achei que devia. Está percebendo? Não é você que é mole. Não sou eu que sou mole. Entendeu? Não sou eu que não faço as coisas que tem que ser feitas. Não. É Jesus que não fez as coisas do jeito que eu quero. É Jesus que não fez as coisas do jeito que eu planejei. A gente não dobra nem o joelho para perguntar qual é a opinião de Jesus para determinado assunto. Aí a gente faz, não dá certo? Poxa, Jesus, como que isso não deu certo? Senhor, meu Deus, meu Pai, não sei o quê. Eu telo as coisas do meu jeito. Eu telo. Poxa. E detalhe, Judas traiu Jesus com um beijo. Judas traiu Jesus no amor. Não foi assim, tá lá, com porrete na mão para bater Jesus, não. Ele foi lá, deu um beijo no rosto de Jesus, Mateus 26, de 48 a 50. E o que o traía tinha lhes dado um sinal, dizendo, o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse, eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse, amigo, que vieste. Então, aproximando-se deles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Com um beijo. Será que a gente não trai Jesus com um beijo? Quando a gente peca, quando a gente fala, quer saber, deixa Jesus para lá, eu vou dormir com essa mulher mesmo. Deixa Jesus para lá, vou dar balão nesse negócio mesmo. Deixa Jesus para lá. Eu vou resolver as coisas do meu jeito. Deixa Jesus para lá, não vou orar. Deixa Jesus para lá, não vou falar de Jesus para aquela pessoa. E aí, meu amadinho, meu queridoco? Agora, qual foi o fruto na vida de Judas? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar qual foi o fruto na vida de Judas? Dessa traição que ele cometeu com Cristo? Ou não? Judas se matou. Ele foi lá, pegou as 30 moedas que ele recebeu, devolveu para o sacerdote. Os sacerdotes falaram, você já fez o que tinha que fazer. Quem fez foi você. Aí ele foi lá e se matou, saiu para enforcar-se. Quando ele se enforcou, ele caiu além de tudo, o corpo dele caiu num precipício, ele foi estraçalhado. Tá?
Isso que aconteceu com Judas. Esse foi o salário. Esse foi o salário dele. O salário do pecado é a morte. Jesus foi claro quando disse isso para a gente. Ou nós vivemos no amor e na obediência como Jacó, ou nós vivemos no pecado como Judas. O salário, se nós fizermos como Jacó, como Israel, nós vamos colher os frutos da obediência, que é a vitória, que é a bênção, que é a provisão do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Agora, se nós vivermos no pecado, se nós vivermos como Judas, traindo Jesus a cada minuto que pecamos, fazendo as coisas de caso pensado, nós vamos colher a morte, nós vamos colher a destruição para a nossa vida. Como fazer isso? Obedecendo. Aqui, ó, João 14, 23 e 24. Eu já li aqui muitas vezes. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Você ama Jesus, então vai guardar as palavras dele. Guardar as palavras é obedecer. É ler a Bíblia, entender e guardar as palavras dele, amado. Sabe? Nós temos que fazer como Pedro lá no final de João, quando Jesus já ressurreto, estava lá na praia. Quando Pedro viu que foi Jesus, Pedro tirou a roupa, ou melhor, Pedro colocou a roupa porque ele estava pescando em cima do barco, não esperou nem os amigos dele levarem o barco para a praia, ele já pulou para a água e foi lá correndo com Jesus, foi lá encontrar Jesus, porque ele viveu na obediência, ele foi depois, se tornou pescador de homens. E é isso que nós temos que fazer, pular na água e ir atrás de Jesus, não esperar o barco chegar, não esperar o barco voltar, nós temos que buscar, nós temos que aprender a palavra, nós temos que fazer a obra de Deus. Em obediência. Amém? Amém? Então vamos lá. Vamos obedecer a Deus. Vamos fazer a obra de Deus. Vamos colocar em prática aquilo que a gente aprende na Bíblia. Vamos colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou. Vamos fazer a vontade do nosso Pai. Amém? Amém? Essa foi mais uma palavra da semana. Agora nós vamos orar, meu amado. Nós vamos orar pedindo um encontro total e completo com Cristo. Um encontro total e completo com Cristo, mas para que nós venhamos a agir como Jacó agiu. Para que nos afaste a atitude de Judas, para que seja afastada de nós a atitude de erro, a atitude de vergonha. Que seja afastado de nós a morte. Vamos lá? Vamos orar comigo. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, entro na Tua presença agora, com todas as minhas forças, meu Pai, com toda a minha vontade, que a pessoa que estiver assistindo essa mensagem, que estiver lá onde ela estiver, meu Pai, eu te peço, visita essa pessoa, tira do lado dela todo o mal, todo o demônio, toda a ação de Satanás, que esteja fazendo com que ela se afaste de Ti, fazendo com que ela te envergonhe. Eu também peço isso para mim. Eu também preciso disso, Senhor. Porque nós queremos um encontro total e completo contigo. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha ter um encontro total, completo e perfeito conosco. Que Satanás seja envergonhado a cada dia na nossa vida. Pois que para nós não termos um encontro com Deus e o resultado disso não seja o que aconteceu com Judas. Nós queremos ser pessoas, Senhor. Queremos ser pessoas que leve
o Senhor, nós queremos ser cristãos, queremos que as pessoas olhem em nós e vejam a Ti. Que vejam a Ti e não a nós mesmos. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que nós venhamos aprender da palavra, que o Senhor venha nos ensinar, que o Senhor venha cuidar. Que o Senhor venha cuidar. Para que nós possamos te honrar. Para que nós possamos, de nós, nascerem 12 tribos ou mais, Senhor. 12 tribos que conheçam a Tua palavra. Para que nós possamos, como Jacó, transferir a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Gostou da palavra da semana? Então acessa lá, meu amado, www.nascidodenovo.org. Tem também o www.nascidodenovo.tv. Entra lá, vai lá no Facebook, procura lá no Facebook, nascidodenovo.org, curte nossa fanpage. Isso mesmo, vai lá. Aí você vai todo dia, toda postagem nova lá no site, todo artigo novo, você vai receber no teu Facebook. Isso mesmo, você vai ver lá no teu feeds. Vai lá, meu amado, assina o feeds, entra no Google Plus, nós temos tudo isso. Visita lá, www.nascidodenovo.org. Estudos bíblicos, esboços de pregação. Tem o podcast onde você vai ter as mensagens de áudio do site. Ou seja, tem muita coisa especial, muita coisa legal, muita coisa para você aprender como Jesus age na nossa vida. Amém? Deus abençoe tua vida, tenha uma semana abençoadíssima. Fica com Deus, amo vocês. Deus abençoe, shalom.